A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 foi discutida agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o líder do PT na casa e relator dessa proposta, o senador Rogério Carvalho, do estado do Sergipe. Está ao lado da Marina Demore, que viabilizou essa entrevista para a gente. Então, Marina, já peço para você abrir os trabalhos e começar a entrevista com o senador Rogério Carvalho, quem já agradeço pela disponibilidade. Oi, Yuri, obrigada. Boa tarde mais uma vez para você e para todos. Senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado Federal. Líder, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Começo te perguntando sobre a tramitação dessa PEC aqui no Senado Federal. A gente sabe que existe um outro texto tramitando também na Câmara dos Deputados, mas a proposta aqui do Senado é uma proposta mais antiga, que está com essa tramitação um pouco mais avançada. Como é que está toda essa questão? Boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Essa PEC foi apresentada pelo senador Paulo Paim em 2015. Nós já tínhamos, há um ano atrás, feito o relatório, apresentado à comissão. Então, quando surgiu o debate puxado pela deputada Érica Hilton, pelo Reginaldo Lopes, lá na Câmara, já tinha essa PEC tramitando e com relatório pronto para ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, na ocasião, nós aprovamos na comissão a realização de audiências públicas, 4 audiências públicas. Hoje a gente fez a primeira com representantes do governo e da sociedade, e nas próximas reuniões nós devemos convidar representantes dos setores produtivos, diversos setores, para que a gente possa debater. Líder, e só antes de passar para os meus colegas no estúdio, eu queria que o senhor explicasse a diferença do projeto que está tramitando aqui no Senado porque está tramitando na Câmara em relação ao número de horas, a essa proposta de alteração na carga horária trabalhista. A nossa PEC, que eu sou relator e que é de autoria do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, é uma PEC que propõe uma jornada de 36 horas que devem ser cumpridas em 5 dias de trabalho no máximo, certo? Sendo que a gente começa com uma carga horária de 40 no primeiro ano, 39 no segundo, 38, 37, até chegar em 36 horas em 4 anos após a promulgação da PEC. É óbvio que essa é a proposta original, que está no nosso relatório, mas quando abrimos o debate para ouvir a sociedade com audiências públicas, isso pode sofrer alterações e encontrarmos uma equação que seja favorável a todos. O importante é que a gente acabe com a jornada de 6x1 e que a gente traga para os brasileiros a jornada 5x2, que já é a jornada daqueles que trabalham no setor privado, que trabalham no setor público praticamente não, todos que trabalham no setor público é 5x2, ou seja, trabalha 5, descansa, folga 2. No setor privado, quem está nos níveis de gerência, direção, também é 5x2, e aqueles trabalhadores que são os mais necessitados, que têm um trabalho mais difícil, que são os mais pobres, os mais vulneráveis, acaba tendo que trabalhar 6 dias na semana. Eu acho que está na hora do Brasil olhar para todos os brasileiros e a gente diminuir a necessidade desse trabalhador se deslocar para dar 4 horas de trabalho um dia na semana que poderia ser dedicado à sua família, dedicado ao lazer, dedicado a outras atividades, melhorando inclusive o aspecto econômico e a produtividade desse trabalhador no seu local de trabalho. Yuri, Débora. Eu estou pegando daqui, Débora, falando com o senhor. Boa tarde, Marina. Boa tarde, senador. Eu gostaria de saber sobre a perspectiva do governo federal, dos interesses do governo, do empenho que o governo vai ter para dar apoiamento a esse tema. O senhor, como líder do PT no Senado, conta para a gente, então, qual é a perspectiva de envolvimento do governo, de apoiamento do presidente Lula, por exemplo, a essa pauta. Boa tarde. Veja, primeiro é um tema
que é de interesse da maior parte da sociedade brasileira. O povo brasileiro é favorável à redução da jornada de trabalho. Na medida em que a discussão for acontecendo, puxado pelos partidos, puxado pela representação que tem nas duas casas, o governo vai definir a sua posição. Hoje o governo ainda não se manifestou formalmente, mas também não se opôs à tramitação e à realização do debate sobre o tema. Então, creio que lá na frente o governo deve ter uma posição favorável, deve avaliar os impactos disso em alguns setores da economia, como isso pode ser absorvido, de que maneira isso pode ser bom para todos os brasileiros, sem gerar uma diminuição de ganho de pequenos empresários, de pequenos empreendedores. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao tratar deste assunto e, ao mesmo tempo, ter muito cuidado com a maior parte da população de trabalhadores que são o maior volume do setor privado e que tem que dar 44 horas de trabalho semanais. Então, é um trabalho muito delicado e de muita responsabilidade que precisa ser conduzido nas duas casas para que a gente possa ter sucesso, aprovar a redução da jornada e criar um clima de que isso é bom para todos, inclusive para o setor produtivo. Né? Yuri? Obrigado, Marina. Nessa mesma atuada que o senhor nos coloca, senador, é possível que este debate, com todo o cuidado que o senhor coloca, ouvindo todas as partes interessadas, o senhor, com a sua experiência de congressista, acredita que seja possível concluir isso até o fim do ano que vem, até o fim da atual legislatura, que termina aí no fim de 2026? Olha, tudo vai depender de como o humor no mundo, a gente não pode mais falar do humor da política brasileira, né? A gente está diante de um cenário muito tenso neste momento. Vocês acabaram de apresentar uma coletiva do presidente dos Estados Unidos. A gente está diante de um momento de desregulamentação, de ruptura de contratos comerciais, um instituto comercial global de mais de 70 anos que vem se construindo. Estamos diante da ruptura de uma coisa muito importante para a humanidade como um todo e para todos os países. Então, é preciso a gente ver como é que todo esse cenário vai se comportar para que a gente possa se voltar para dentro e fazer esse debate. E se houver uma acomodação, eu acredito que a gente pode, até o final do ano que vem, ter essa questão debatida e aprovada. Mas isso depende muito de vários fatores que, neste caso, eu acredito que os fatores externos interferirão bastante, porque vai definir as condições objetivas que a gente tem para fazer isso neste momento. Líder, a Débora e o Yuri perguntaram sobre a posição do governo em relação a essa pauta. Eu queria saber como é que está a tratativa com a oposição em relação à PEC que acaba com a escala 6x1. Existe um diálogo, senadores da oposição, para ser mais específica, né, falando dessa PEC que tramita aqui no Senado, estão se dispondo a conversar, a ouvir essa proposta? Creio que esse debate ele não vai se dar com essa divisão de situação e oposição. Acho que tem uma parte dos senadores que não são da base do governo, que é sensível até por uma postura mais humanista, independente da posição política em relação ao governo. E acho que o debate deve quando acontecer, que vier, que tenha força e calor, deve ficar uma maioria favorável e uma minoria mais ideológica e contra um sistema de solidariedade, de distribuição de riqueza contrário. Eu acho que é isso que vai acontecer. Já na fase de discussão em audiências públicas, hoje aconteceu uma primeira conversa. Na semana que vem, o setor produtivo vai começar a ser ouvido. Como é que estão essas tratativas com representantes da sociedade civil? Nós temos mais 3 audiências públicas e a ideia nossa é que todos os setores possam ser ouvidos, que a gente possa fazer um debate amplo, sem pressa, para poder ter um relatório definitivo, e a partir dessas conversas a gente vai
como diz na minha terra, bordando, né, um relatório que possa contemplar os diversos setores da sociedade. Já com expectativa para a votação primeiro na CCJ e, se tudo correr como o senhor espera, uma votação em plenário ainda esse ano? Qual que é a expectativa? Não dá para a gente definir. Primeiro, as audiências públicas, que devem ir até final de maio, início de junho. Depois o debate na própria CCJ. E aí ela pode ser votada na CCJ e aí encontrar o tempo certo e o momento oportuno para trazer esse debate para o plenário do Senado. Senador Rogério Carvalho, líder do PT aqui no Senado Federal, muito obrigada pela sua entrevista e disponibilidade de conversar com a gente. Sempre muito bem-vindo aqui no 360. Yuri, Débora, eu volto com vocês e a gente segue, claro, acompanhando essas discussões em torno da proposta, que também tem, né, um texto parecido tramitando na Câmara dos Deputados. Havia, inclusive, uma expectativa de participação da deputada Érica Hilton, que é relatora da matéria lá na Câmara, nessas discussões aqui também no Senado. O senador estava dizendo mais cedo que espera buscar uma convergência também com os deputados para chegar no maior consenso possível antes desse texto ser votado e encaminhado, muito possivelmente, para a Câmara dos Deputados, se for primeiro aprovado aqui no Senado Federal. É isso, e a gente vai ficar de olho com a nossa equipe de reportagem, com repórteres como a Marina Demore, e agradeço ao senador Rogério Carvalho, do PT, lá do Sergipe, o estado da belíssima região do Xingó do São Francisco, um dos lugares mais incríveis desse país que todo mundo tem que visitar. Obrigado, senador. Obrigado, Marina Demore.